Você sabe quem é você mesmo aqui no mundo para Deus? Enquanto você não ouvir uma pregação de um verdadeiro mensageiro de Jesus, não vai saber. Veja o que aconteceu com Dimas. Eu vou falar um pouco de paz. Eu sou Daniel, o semeador da paz. Eu agradeço a Deus por me escolher, mesmo eu sendo um analfabeto, pois eu nunca fui a nenhum colégio, pois o que eu falo, é Deus que coloca a palavra na minha boca. Como eu gostaria de ver os evangelistas da palavra de Deus anunciando a paz entre as religiões. E que a palavra de Deus se espalhassem por todo o mundo. Pois quando as pessoas escolhem para fazer a vontade de Deus ou as dos seus próprios interesses, as pessoas escolhem os dos seus próprios interesses esquecendo as de Deus. Eu vou falar um pouco de paz. Como eu gostaria de ver os pregadores do evangelista, independentes da religião, fará de Deus em todos os países sem rivalidade no mundo, praticando a paz. Pois quando eles escolhem entre o poder e a paz, eles ficassem com a paz, tudo seria diferente. Pois o poder sem paz atrai para o povo todo tipo de maldade. E a não que escolhe entre o poder e a paz, ele fica com a paz mesma, não tem tudo que bom, pois o seu presidente não está olhado para si mesmo, mas olha para o seu povo e só que o melhos. Lucas capítulo 23 versículo 39 a 43. Um homem ao que podemos chamar homem de Deus deve estar plenamente convencido da existência de Deus e da revelação divina da sua palavra, e defender e proclamar essas verdades em qualquer lugar. O peso da sua convicção deve ser tal que ele está disposto a pagar o preço que for para defender a verdade do Evangelho. Veja a atitude de Dimas. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando, nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entrega sua vida na cruz. Eu estou dizendo isto porque tem gente que não tem coragem de matar um calango. Isto já aconteceu comigo. Pois quando eu era menino, eu matei um calango, mas foi a maior dor na consciência que eu já tive. Pois se eu não fizer o bem, o mal é que eu não as faço. Tem gente que tem coragem de matar uma pessoa achando graça. Mas e só depois de quem ouve a palavra de Deus e que sabe se realmente pertence a Deus, como Dimas. Está muito difícil se acreditar em Deus do jeito que Deus é. Você deve estar perguntando: por que eu estou dizendo isto? É porque no mundo tem Deus para todos os gostos. Mas isto só dentro das igrejas. Mas quando estão fora das igrejas tudo muda. Para que você tenha uma ideia, Noé passou 40 anos fazendo a arca, mas ninguém da cidade se aproximou para ajudar, porque eles pensavam que Noé estava louco. Só que Noé sabia da verdade, nem os seus filhos acreditavam, mas ajudava o pai. Veja o que Jesus disse nas bodas. Observação: todos os convidados das bodas, que Jesus falou, fazia parte da igreja de Deus. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e, os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e,
enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então, disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Este homem que estava sem as vestes nupciais fazia parte do demônio disfarçado de convidado, pois o verdadeiro convidado de Deus, e mansa e humilde. E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Eu vou falar um pouco de paz. Eu sou Daniel, o semeador da paz. Eu agradeço a Deus por me escolher, mesmo eu sendo um analfabeto, pois eu nunca fui a nenhum colégio, pois o que eu falo, é Deus que coloca a palavra na minha boca. Como eu gostaria de ver os evangelistas da palavra de Deus anunciando a paz entre as religiões. E que a palavra de Deus se espalhassem por todo o mundo. Pois quando as pessoas escolhem para fazer a vontade de Deus ou as dos seus próprios interesses, as pessoas escolhem os dos seus próprios interesses esquecendo as de Deus. Eu vou falar um pouco de paz. Como eu gostaria de ver os pregadores do evangelho, independentes da religião, fará de Deus em todos os países sem rivalidade no mundo, praticando a paz. Pois quando eles escolhem entre o poder e a paz, eles ficassem com a paz, tudo seria diferente. Pois o poder sem paz atrai para o povo todo tipo de maldade. E a não quer que escolhe entre o poder e a paz, ele fica com a paz mesma, não tem tudo que bom, pois o seu presidente não está olhado para si mesmo, mas olha para o seu povo.